E a gente vem aqui para Juiz de Fora trazer informações, né, de situações que acontecem aqui, nós vamos dar como exemplo, mas que infelizmente se repetem em várias outras cidades. Nós vamos falar do trabalho da Polícia Civil aqui de Juiz de Fora, que está apurando 3 casos de tentativas de feminicídio. Esses crimes foram registrados, gente, em menos de um mês. A nossa equipe conversou com a delegada Daniele Ribeiro para poder saber como é que está a apuração desses fatos. Vamos acompanhar comigo. Em Minas Gerais, a cada 2 dias, uma mulher morre vítima de violência doméstica. Em 50% dos casos, as mortes foram causadas por facas, tesouras ou canivetes. E os crimes geralmente são cometidos por maridos, namorados e ex-companheiros. Esses dados foram divulgados no início deste ano pelo governo de Minas. Em Juiz de Fora, por exemplo, uma mulher foi golpeada com faca até a morte pelo próprio companheiro de 37 anos. A Patrícia Romano foi assassinada no bairro Grajaú no final de fevereiro. Mas muitos casos poderiam não ter esse final trágico. A Luísa foi agredida pelo ex-companheiro no ano passado na frente da filha. Desde então, ela criou o movimento Ele Não Vai Me Calar para encorajar mulheres vítimas de violência doméstica. Eu tive um ombro fraturado, tive pontos no rosto. Então, assim, foi para uma proteção pessoal. Só que quando eu criei esse perfil, né, o Ele Não Vai Me Calar, houve um movimento tão grande de apoio, assim, as pessoas me acolheram tanto e eu percebi que com isso outras mulheres tiveram coragem de conversar sobre. Então, assim, eu recebi pedidos de ajuda, enfim, as pessoas começaram a falar mais sobre isso. E é muito importante que se fale sobre isso, porque é uma coisa, infelizmente, tão recorrente, tão comum, que não deveria ser comum, mas infelizmente é. E é uma forma da gente ter voz, né? Literalmente, da gente gritar para o mundo que a gente não vai aceitar isso. E que as leis precisam ser mais duras para que os agressores sejam punidos de uma forma adequada, de forma que impeça com que eles façam isso, porque eles têm a ciência de que a consequência vai ser grande. Segundo a Polícia Civil, em Juiz de Fora foram registradas pelo menos 3 tentativas de feminicídio em menos de um mês. O caso mais recente aconteceu no dia 20 de março, no bairro Vila Esperança. Além de agredir a mulher, o suspeito ainda tentou colocar fogo no corpo dela. A delegada de mulheres orienta que caso alguém veja algum ato de agressão ou briga entre casais, que denuncie. Ao menor ato de violência, denuncie. Muitas vezes começa numa violência psicológica, numa ameaça, e as pessoas às vezes têm medo de denunciar, de vir à delegacia, solicitar medida protetiva, e não devemos deixar chegar a casos mais graves, né? Sofrendo uma relação abusiva, presenciando um caso desse, devemos sim procurar a polícia e tomar as medidas cabíveis. Outra ocorrência que é investigada pela Polícia Civil aconteceu exatamente no Dia Internacional da Mulher. Era manhã do dia 8 de março, quando o suspeito invadiu a casa da ex-companheira e tentou matá-la com golpes de faca no bairro Jardim Natal. Ele não aceitava o fim do relacionamento. O suspeito ainda tentou se matar e colocou fogo em um botijão de gás. O homem foi indiciado por tentativa de feminicídio. A Polícia Civil, tão logo tomou conhecimento desse fato, já realizou na Delegacia Regional de Plantão o flagrante delito do autor, né? Ele foi preso e as investigações passaram para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. E as investigações foram concluídas aqui e o inquérito já foi remetido para o fórum na semana passada. O autor foi indiciado por tentativa de feminicídio. Outro registro que chamou atenção foi na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Juiz de Fora. A vítima de 30 anos prestou depoimento na última sexta-feira. Ela teve o pulmão perfurado e a capacidade respiratória comprometida depois de ser golpeada várias vezes pelo ex-companheiro no meio da rua. A vítima, ao que tudo indica, tinha um relacionamento recente, né, com o investigado, tentou separar e ele não aceitava o término, né, e ele perseguiu ela, esfaqueou ela em plena rua e ele foi preso em flagrante delito pela Delegacia de Plantão regionalizada e o caso encaminhado para a gente aqui na Delegacia Especializada. As investigações estão em fases finais, né? A vítima estava em estado grave no hospital, ainda continua em estado grave, foi ouvida junto com outras testemunhas na semana passada e a gente está em fase final, mas
com certeza é um caso, outro caso de indiciamento de tentativa de feminicídio. A gente vê, né, que muitas pessoas têm medo de denunciar, têm medo de intervir. Nesse caso mesmo da Getúlio Vargas, ao que consta do REDS, foi a polícia que fez esse contato, quer dizer, um local em via pública e as pessoas com medo de interferir nesses casos. Mas aquele ditado que a gente fala que em briga de marido e mulher não se mete a colher, está equivocado. Se mete sim a colher, a gente precisa dar resposta, precisa ajudar até para evitar casos mais graves como esse. Com certeza, a gente tem sim que ajudar sempre que tiver oportunidade em situações que você se vê ali também sendo colocado em risco, né? Liga para a polícia, né? Liga nos contatos de emergência, que aliás, eu vou reforçar agora. Nas situações de emergência, você está vendo ali a situação acontecendo, né? Você pode fazer a denúncia pelo 190, que é o Disque Emergência, cai direto na Polícia Militar, que vai acionar alguma corporação, alguma viatura que está ali nas imediações para poder atender esse caso. E você pode também fazer contato com o 197, que é da Polícia Civil. Na página da Delegacia Virtual é possível registrar ocorrências de ameaça, lesão corporal, agressão e descumprimento de medida protetiva, né? Então, nas situações de emergência, você está vendo ali um casal brigando, uma mulher sendo ameaçada, sendo ali agredida, 190 ou 197, liga na emergência para que a viatura mais próxima possa ir até ali, registrar a ocorrência, né, e começar a cuidar daquela situação. Em casos que estão acontecendo com recorrência, né, que infelizmente ali a vítima está sendo ameaçada de várias formas e às vezes não tem nem condição de fazer um contato telefônico por conta ali da situação de vigilância, você pode acessar o site da Delegacia Virtual, só jogando no Google, Delegacia Virtual de Minas Gerais, e ali você registra as ocorrências de ameaça, lesão corporal e uma coisa que às vezes acaba acontecendo que são os descumprimentos de medidas protetivas. Vamos, né, assim, nos fortalecer como uma sociedade que combate a violência e, em especial, a violência contra a mulher.